Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma honra, uma grande alegria ter você aqui. Vamos conversar sobre virtude. É um conceito tão central na nossa caminhada com Deus, né? Parece que vai além de só fazer coisas boas, sabe? Mas a questão que fica martelando é: você entende o que é virtude? De verdade? Essa pergunta é a chave, realmente. Porque, assim, quando a gente olha para as Escrituras, lá no grego original, a palavra é areté. E areté, que a gente traduz como virtude, significa muito mais. É excelência moral, sabe? Força de caráter. Uma integridade que, olha, não vem da gente. É algo que Deus produz em nós. Lá na segunda carta de Pedro, logo no comecinho, capítulo 1, verso 3, diz que o chamado de Deus para nós envolve participar da glória e da virtude dele. Interessante isso. Quer dizer, então, que não é só ter fé e tá tudo certo. A fé seria tipo o ponto de partida, a porta de entrada, mas tem mais coisa depois. Como essa virtude entra na jogada? Exatamente isso. A fé é o fundamento, né? Sem ela, nada feito. Mas o próprio Pedro continua, logo depois, ali no verso 5 do mesmo capítulo, ele fala assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Sacou? É um processo, é para a gente ir além, agregar essa excelência de caráter, a fé que a gente já tem. Uma fé que está viva, ela busca crescer nisso. Certo. E como a gente vê essa virtude na prática? É algo palpável? Que dá para identificar no dia a dia? Com certeza. Não é nada abstrato, não. Ela aparece de forma bem concreta, sabe? É o que o apóstolo Paulo chama lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, de fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, aquela paciência firme, né? Mesmo na dificuldade. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Autocontrole. Essas qualidades todas. Isso é a virtude em ação. É a prova, né? A evidência de que a natureza de Deus está agindo na gente. É como Paulo também escreveu para os Colossenses, lá no capítulo 1, verso 10, o desejo é que a gente ande de um jeito digno do Senhor, agradando Ele em tudo, dando fruto em toda boa obra. Esse fruto é a virtude aparecendo. E a gente tem exemplos disso nas histórias da Bíblia, né? Quem você destacaria, assim? Há muitos. Pega o Antigo Testamento, a mulher de Provérbios 31. Ali a virtude é superativa, né? Temor a Deus, força, sabedoria para cuidar da casa, trabalho duro, generosidade com quem precisa. É o caráter que se mostra nas ações do dia a dia. E pensa na integridade sob pressão. José, lá no Egito, Gênesis 39 a 41, conta a história. Mesmo traído, vendido como escravo, acusado injustamente, preso, ele se manteve fiel a Deus, íntegro. Essa virtude foi o que sustentou ele e preparou para cumprir o propósito de Deus. E Daniel, na Babilônia, lembra? Capítulo 6 do livro dele. Mesmo com o decreto proibindo orar a Deus, ele não abriu mão da sua fidelidade. Mesmo com a ameaça da cova dos leões, a integridade dele era conhecida por todos. Impressionante. E no Novo Testamento? Além do fruto do Espírito que você já falou? Ah, claro. Primeiro, o exemplo maior de todos. Jesus Cristo. A vida dele inteira, o ministério, tudo que está nos evangelhos, é a demonstração perfeita de toda virtude. Justiça, compaixão que não tinha tamanho, obediência ao Pai, humildade, coragem. E podemos pensar também em Estevão, né? Lá em Atos capítulos 6 e 7, diz que ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Serviu com muita ousadia e deu testemunho de Cristo até o fim. É muito forte ver esses exemplos, esse caráter sólido, provado. Mas sabe que hoje em dia, nossa, circulam umas ideias meio estranhas sobre isso. Por exemplo, tem gente que usa a expressão sentir a virtude, falando que é um arrepio, um tremor no corpo. Olha, é um ensino completamente equivocado, viu? Sim, é um engano perigoso mesmo. Desvia totalmente do sentido bíblico. Virtude não é o barulho da multidão gritando aleatoriamente num templo religioso. De jeito nenhum. A virtude de verdade, a que a Bíblia ensina, é substância. É o caráter sendo moldado pelo Espírito Santo, dia após dia. É integridade moral.
É fidelidade constante. É o fruto do Espírito aparecendo de verdade. Não tem nada a ver com sensação física passageira ou agitação barulhenta. Entendi. Então, o que tudo isso significa para nós, para nossa caminhada hoje? Qual é a importância prática de buscar essa virtude? Significa que a virtude é a prova viva de uma fé que transforma. É como se a fé, que está lá dentro, invisível para os outros, ela se tornasse visível através do nosso jeito de ser, das nossas atitudes. O próprio Pedro alerta, naquela mesma passagem da segunda carta dele, lá nos versos 8 e 9, ele diz que se essas qualidades, começando pela virtude, não estiverem na nossa vida e crescendo, a nossa fé acaba sendo inútil, improdutiva. É como alguém que até esqueceu que foi purificado dos seus pecados. A virtude, então, é o testemunho de que a transformação de Deus é real na nossa vida. Uau, profundo isso. Bom, conversamos assim sobre virtude e queremos fazer o convite. Se inscrevam no canal, compartilhem essa mensagem e vamos firmes juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.